As crianças já podem ir para as salinhas, então estão liberadas para nesse momento receberem, a ministração especial, os pequeninos, sendo edificados. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos vivendo dias difíceis, mas confiados no Senhor e baseados na sua palavra, nós vamos superando, vencendo, vamos perseverando. E como igreja, queridos, nós estamos sujeitos às normas, às regras, às exigências, por isso estamos com uma limitação para o número, de até 200 pessoas. A recomendação a seguir o protocolo, de higiene, de preservação também, tanto da própria saúde quanto do outro. Então, o uso de máscaras necessário, não temos como suprimir isso, e vamos, então, mesmo com essas limitações, aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado. Eu sei que há algumas igrejas que até hoje não voltaram a ter cultos, estão sem congregar, e isso não é bom, isso não é positivo, mas cada liderança também tem seu posicionamento, nós respeitamos. Deus quer estar também nesse momento trazendo uma edificação, uma palavra. Desde o início da semana, um texto tem queimado no meu coração, tem ardido no meu coração para compartilhar nessa noite, e eu quero então te chamar para nós compartilharmos o texto de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler 3 versículos, o versículo 23, 24 e 25. Hebreus, capítulo 10, 23, 24 e 25. Antes de nós lermos, você já abriu, acendam para nós as luzes aí para a turma enxergar o texto, Vamos lá? Hebreus 10, 23, 24 e 25. Eu quero que você, com sua Bíblia aberta, se mantenha nesse instante, com a sua Bíblia aberta, e nós vamos orar. Feche os teus olhos. Nós vamos clamar para que Deus nos edifique, mas nós vamos clamar pelo nosso Brasil. Nós vamos clamar pela nossa nação nesse momento. Nós vamos clamar pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente da República. Nós vamos orar pelos nossos legisladores. Nós vamos orar também pelo judiciário. Nós vamos orar pelas eleições. Queridos, nós precisamos da intervenção do Senhor, ainda que num plano natural, de forma sobrenatural, Ele possa estar trazendo consciência, trazendo ao coração do seu povo o compromisso com a saúde, com a cura da sua nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, virei e sararei a sua terra. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, aqui estamos. Clamamos para que nesta noite haja uma visitação do Senhor sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres nos 4 cantos desta nação para orar, para clamar, para se render na Tua presença, para reconhecer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, para reconhecer e buscar na fonte a cura, a restauração, a transformação da sua terra. Senhor, nós clamamos que o Senhor se volte para o nosso Brasil. Nós entregamos nossas autoridades diante do Senhor. Nós entregamos o nosso presidente ao Senhor, oramos por ele, para que o Senhor lhe conceda espírito de sabedoria, ousadia, intrepidez, discernimento. Deus, que o Senhor o conduza,
e que o Senhor possa gerar transformações no nosso país através deste que tem a responsabilidade de executar, de ser a autoridade maior para realizar aquilo que é necessário. Mas nós pedimos que o Senhor também possa dar direção. Obrigado porque o Senhor tem levantado homens e mulheres, pastores, pastoras, servos e servas do Senhor. Ó Deus, obrigado pelos testemunhos que temos visto, daqueles que têm servido ao Senhor e que estão também empenhados pela transformação, pela mudança do nosso Brasil. Nós clamamos pelos legisladores, pelo judiciário, nós clamamos pelos governos estaduais, pelas câmaras também estaduais, nós clamamos pelos governos municipais, nós clamamos pelas câmaras de vereadores. Deus, nós entregamos as eleições dos nossos municípios, do nosso Brasil nas tuas mãos. Que não seja, Deus, um tempo de mera escolha partidária, mas de pessoas que sejam melhores, que sejam os melhores para governar nossos municípios e assim o nosso Brasil. Nós te pedimos, ó Deus, para que haja paz nessa nação, em todos os cantos desta nação, e entregamos o nosso Brasil ao Senhor. Fala conosco agora, Deus, fala ao nosso coração. Nós pedimos que a tua palavra venha nos edificar nesta hora, que a tua palavra possa ser a espada de dois gumes, que penetra, que divide, que corta, que realiza e processa transformações em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler então versículos 23 a 25. A palavra do Senhor nos diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vede que o dia se aproxima. Amém. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém. Queridos, a nossa realidade existencial, natural, ela é extremamente desafiadora. Muito embora nós sejamos dotados de um potencial para a sobrevivência, sabemos que há toda uma necessidade de cuidado, de provisão, de assistência, para que nós vivamos a nossa vida natural. Mas um grande desafio que temos é termos a percepção da interferência, ou da intervenção sobrenatural, do agir de Deus em nosso favor. Todos os homens, toda a população desse planeta necessita de uma intervenção sobrenatural de Deus para a sua existência, para a sua sobrevivência. Ainda que não haja uma percepção do quão necessitamos do agir sobrenatural de Deus, ainda que não haja uma sensibilidade espiritual no coração, nas
atitudes dos homens. Queridos, nós fomos criados e chamados para viver o sobrenatural, para viver uma vida sobrenatural. Mas obviamente que há muitos que ainda estão cegos espiritualmente. Obviamente que há muitos que não têm essa percepção da realidade espiritual, da necessidade espiritual. E estão vivendo em cegueira. Estão vivendo nas trevas, espiritualmente estão sem enxergar. Não tem discernimento, não tem compreensão do propósito da vida. Quando Jesus fez a declaração, eu sou a luz do mundo, Ele disse, quem me segue não andará em trevas. Jesus estava falando da realidade, da escuridão, das trevas espirituais, que envolve a visão, que envolve a sensibilidade, que envolve a vida humana. Jesus estava falando da necessidade do homem sair então das trevas para a luz, e Ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E eu te pergunto, você já abriu os olhos espirituais? Você já enxerga a realidade espiritual proposta por Jesus? Jesus não veio propor uma religião. Jesus não veio propor um cristianismo do qual Ele não faz parte. Jesus não veio propor uma vida baseada em princípios religiosos. E não obstante, historicamente, nós podemos dizer que o mundo ocidental é um mundo cristão. Nós temos um problema, queridos. Aquilo que naturalmente parece-nos um livro como qualquer outro, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, na verdade, não é um livro comum, mas como tal, as Escrituras Sagradas, a Bíblia é o livro mais antigo, como literatura, o livro inquestionavelmente mais comprovado cientificamente. Não existe nenhuma outra literatura tão antiga quanto as Escrituras Sagradas. O que mais se aproxima, escrituristicamente falando, ou literariamente falando, é a literatura grega. Muito depois, mas muito depois desse conteúdo escriturístico, desse que é o livro histórico, mais e literário mais antigo da face da terra. Nós acreditamos e damos crédito a toda essa literatura que vem depois. Eu sei que muitos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, queridos, nós temos um desafio de sermos uma geração sobrenatural. Uma geração que acredita mesmo que a Bíblia é a revelação de Deus para trazer luz aos homens, para tirar os homens da cegueira espiritualmente falando, e para trazê-los para a realidade, para a dimensão sobrenatural do relacionamento com Deus. E nós estamos vivenciando uma realidade lamentável, queridos. A Bíblia tem sido negada. Os conteúdos bíblicos estão sendo substituídos por conceitos meramente humanos. A negação histórica da revelação da Bíblia está promovendo um cristianismo onde Cristo não faz parte dele, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estão inseridos, não é como aqueles da
trindade que revelam o Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Deus soberano. E os homens então, na sua cegueira espiritual, como sempre historicamente foi assim, sempre construíram os seus deuses, sempre estabeleceram as suas crenças, sempre constituíram a sua confissão. E eu quero nesta noite te chamar e te dizer, se você crê na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, algumas atitudes são fundamentais para que você realmente viva o sobrenatural. Que você seja uma geração que vive no sobrenatural. Que nós sejamos uma geração que viva no sobrenatural. Amém? Nós não fomos chamados só para viver naturalmente. Naturalmente, você vai chegar a 70 anos, 80 anos. Daqui uns dias irá morrer. Não vai levar nada. Não terá como guardar absolutamente nada. Mas sobrenaturalmente, queridos, nós somos desafiados então a manifestarmos algumas posturas muitíssimo importantes. Primeira delas, no texto que nós lemos, está no versículo de número 23. E a palavra diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A frouxidão, a falta de compromisso, ou o descompromisso, é uma marca desta geração. É a marca da geração que não tem Deus. É a marca da geração que não tem realmente firmeza, que não tem segurança. Mas, queridos, quando o escritor de Hebreus diz: olha, guardemos firme a confissão da esperança, da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. A firmeza, a convicção, a certeza, o andar com segurança, o saber para onde está indo. Para onde você está indo? Onde você vai chegar depois da morte? Quantos dizem não sei? Quantos dizem não tem nem jeito de saber? Pois eu quero te dizer que tem jeito de saber. Está escrito na palavra de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quão importante é guardar com firmeza aquilo que nos dá esperança. Quão necessário é. O profeta Jeremias, ele disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar a esperança. E ele disse: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. E ele lança um desafio: olha, o homem precisa pôr sua boca no pó, talvez haja esperança. Segundo a palavra de Deus, eu não vou viver 70, 80, 90 anos e morrer e acabou. Se hoje você não tem convicção de para onde você vai depois da morte, a palavra de Deus está trazendo essa afirmação de esperança na vida eterna. Quando Deus levanta um profeta e diz: profetiza, ele diz: o que é de profetizar? Ele diz: profetiza, toda a carne é erva, toda a sua glória é como a flor da erva.
Seca-se a erva, cai a sua flor, soprando nela o hálito do Senhor. Toda carne é erva. Todo homem vai secar um dia. Tudo que você fez ou está fazendo hoje vai ficar para trás, não vai ter mais nenhum sentido. Eu quero deixar um legado. Qual legado? A minha influência. O que eu pude fazer pela minha cidade. Querido, sabe qual é o legado que você deve deixar? Exemplo de fé, de temor, de convicção, de firmeza, de compromisso com Deus, de honra a Deus, de fidelidade a Deus. Quem não lê a Bíblia, quem não estuda a palavra, nós temos um programa de leitura bíblica, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Se você não se edificar na palavra, você não terá convicções, você não terá firmeza, você não vai guardar firme a convicção da esperança, da vida eterna em Cristo Jesus. Você não vai chegar a lugar algum, sabe? Tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente, eternamente. O justo, ele é como uma palmeira plantada na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor. Ela vai florescer. E a Bíblia diz que na velhice, a palmeira, ela não para de florescer, ela não para de dar frutos. Você já prestou atenção que uma palmeira, quanto mais o tempo passa, mais bonita ela fica? Mais vistosa ela fica, mais ela enche os olhos. Se você já teve a oportunidade de ver uma palmeira centenária, na sua imponência, na sua grandeza, quanto mais velha, mais linda ela fica. E a palavra diz que o justo é como uma palmeira. O justo é como uma palmeira. Eu quero te dizer que Deus plantou a eternidade na vida daquele que crê na sua palavra. E por isso, quando Jesus faz a afirmação na casa de Lázaro, quando ele havia sido sepultado, e ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus estava falando da vida eterna, da ressurreição nele, daquilo que ele veio estabelecer para aquele que nele crê. Se você diz: mas eu não sou justo o suficiente, quem pode saber se vai ser salvo? O capítulo 10 de Hebreus está afirmando que Jesus fez um único sacrifício, o sacrifício que vale por toda a eternidade, que não é preciso mais fazer nenhum outro sacrifício, porque já foi feito. Jesus fez um sacrifício único em nosso favor. Você não precisa mais fazer oferendas, sabe? Você não precisa trazer mais oferendas de animais, de alimentos a Deus. Você tem que oferecer a sua vida e todos os dias entender que você pode entrar no Santo dos Santos através daquele que morreu e abriu e rasgou o véu de alto a baixo e abriu o Santo dos Santos. E o Santo dos Santos não é um cômodozinho que nós temos para você entrar. O Santo dos Santos é onde você, em Cristo Jesus, tem a liberdade, a ousadia, a autoridade, a capacidade de se plantar, de se dobrar, de se quebrantar na presença de Deus e dizer: Deus, eu te amo. A minha vida não tem sentido sem o Senhor. Deus, eu te adoro. Deus, eu me prostro na tua presença. Deus, eu me rendo, eu me entrego a ti. Deus, eu não posso viver sem o Senhor. Eu não quero viver sem o Senhor. Hoje é dia de você dizer: eu tenho uma confissão firme, eu tenho uma esperança no Deus vivo, no Deus que está presente, no Deus que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, no Deus que te diz: eu sou a ressurreição e a vida, no Deus que te diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E esta
confissão, queridos, tem que nos levar a negar qualquer sugestão religiosa que tire o Senhor do centro. E eu fico pensando, como que pode o sacerdote idólatra colocar alguma coisa no lugar de Deus e dizer ao povo: venere, adore? Mas eu entendo, porque se falta revelação, o adorador, ele se sente impotente, então ele depende de um sacerdote. Mas eu quero te dizer, só um sacerdote pode levar à presença de Deus: Jesus Cristo justo, amém? E é a Ele que você tem que recorrer, e através dele, Ele te faz sacerdote, para oferecer e entregar a sua vida todos os dias, e a cada manhã. Então você pode dizer: o que me dá esperança é que o Senhor renovou as tuas misericórdias em meu favor. O que me dá esperança é saber que eu tenho mais um dia para viver, para trabalhar, para cuidar da minha família, para fazer negócios. Eu tenho mais um dia para pregar a tua palavra. Eu tenho mais um dia para estudar, para me divertir, para fazer o que quer que seja, certo de que o Senhor é comigo. Ele diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não temas, eu sou contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Não temas, não temas. Ele é contigo, Ele é contigo. Uma geração sobrenatural sabe que vive a dependência de Deus, sabe que vive a vida de Deus, sabe que não pode viver sem Deus. Eu gosto quando algumas pessoas até se referem e dizem: Pastor Emerson, a sua bênção. Porque eu gosto de ver as pessoas interessadas na bênção do Senhor. Mas às vezes, amados, eu fico me questionando: será que esta pessoa sabe que quem a abençoa não é um homem? Que quem a abençoa é o Senhor? E que a bênção é uma questão de escolha, é uma questão de decisão, é uma atitude de fé. Todos os dias você pode fazer a opção pela bênção. Todos os dias você pode dizer ao Senhor: eu quero a tua bênção. Todos os dias você pode declarar para Deus: Deus, eu não vou viver sem a tua bênção. Amém? Uma geração que vive no sobrenatural, ela tem uma firmeza na sua convicção, na sua confissão, a sua profissão de fé. A sua fé está firmada na palavra, está firmada em Deus e nas suas promessas. Em segundo lugar, queridos, uma geração que vive no sobrenatural é uma geração que estimula a prática do amor e das boas obras. O versículo de número 24, a palavra diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. O amor que o Senhor nos propõe é um amor sobrenatural. O amor natural é o amor baseado em sentimentos.
É o amor baseado em uma motivação sentimental. Eu tenho vontade, eu quero, eu gosto, eu me agrado de alguém, então eu amo esse alguém. É o amor baseado em sentimentos. Naturalmente, esse é o único amor que nós conseguimos manifestar. Mas o amor proposto por Cristo é um amor sobrenatural. A prática do amor e das boas obras, segundo Deus, não é com a intenção, né? Porque eu vou amar o meu próximo, eu vou ajudar o meu próximo que está passando fome. Parece que o amor solidário é o amor que só pode ser exercitado para quem tem o estômago vazio. As pessoas só se sentem amando se elas ajudam alguém que está em um estado de penúria. Precisa de amor aquele que nos odeia. Precisa de amor aquele que é ignorante, aquele que é incompreensivo. Precisa de amor aquele que não nos quer bem. Precisa de amor aquele que é soberbo. Precisa de amor aquele que se sente pior dos piores. Precisa de amor o homem, a mulher. Precisa de amor todo aquele que na sua incapacidade de viver uma vida plena naturalmente, tem que ser suprido pelo poder de Deus que o aperfeiçoa. O amor de Deus nos aperfeiçoa, queridos. João disse: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quantas pessoas estão tomadas pelo medo? Quantas pessoas estão assaltadas, né, pela síndrome do pânico? Quanta gente com medo de viver, quanta gente com medo de pegar o Covid, quanta gente com medo de morrer, quanta gente com medo da vida. Uma geração sobrenatural é uma geração que realmente tem uma consideração pelo seu próximo e estimula a prática do amor. Eu quero te dizer que se há alguma pessoa de quem você não gosta, que há um estímulo para você amar essa pessoa que você não gosta hoje, sabe qual é o estímulo? Você vai chegar em casa e vai orar por ele. Deus, sabe aquele meu vizinho? Sabe aquele cliente? Sabe aquele colega de faculdade? Sabe aquele colega de trabalho? Sabe o marido, o meu marido? Sabe a minha esposa? Sabe o meu pai? Sabe a minha mãe? Quem sabe algum parente? Quem sabe alguém que é declarado seu inimigo? Deus está dizendo que você precisa amar. O Senhor está te dizendo que você precisa aprender a amar. Ele nos ensina a amar. Você começa a amar orando. Deus, abençoa aquela pessoa chata que me aborrece todos os dias e que me deixa indignado, Deus. Mas eu quero profetizar bênçãos sobre a vida dela. Eu quero profetizar vida sobre a vida dela. Eu quero profetizar transformação, mudança na vida dela. Eu quero clamar para que o Senhor faça algo novo na vida dela. Eu quero clamar para que o coração dela seja quebrantado. Comece a amar. Comece a amar. Há um estímulo ao amor e às boas obras, queridos. Sabe, boas obras tem a ver com a promoção do ser humano, tem a ver com capacitar, com dar aquilo que é necessário para que a pessoa viva bem. Ser um promotor de bem-estar. Deixa Deus te usar. Temos que viver sobrenaturalmente. Temos que sim, não apenas orar pelos nossos inimigos. Nós precisamos também até nos empenharmos por aqueles que nos perseguem. Se talvez alguém tenha feito mal a você,
A recomendação do Senhor é que você faça o bem a quem te faz o mal, porque assim você vai amontoar brasas vivas na cabeça daquele que de alguma forma já te causou algum dano, de alguma maneira já gerou alguma insatisfação, trouxe alguma injúria ao seu coração. Deus quer que você seja um instrumento para a prática do amor, para a prática das boas obras. Nós somos desafiados a estimularmos uns aos outros a uma vida sobrenatural. Eu fico pensando, quando Jesus fala assim, olha, se alguém te bater numa face, vira a outra. Eu acho que a pior experiência para o ser humano é tomar um tapa na cara. Esse castigo ninguém merece. Mas Jesus está dizendo, se alguém te der um tapa na cara, volta a outra cara, volta a outra face. Senhor, não dá para fazer isso. Eu quero saber quem aqui é capaz de fazer isso naturalmente. Ninguém. Eu preciso reconhecer, eu não dou conta. Mas nós fomos chamados para sermos uma geração sobrenatural. Você foi chamado para ser uma geração sobrenatural. Então nós vamos dar conta, porque o amor de Deus que nos envolve, Ele vai nos levar ao seguinte, queridos: eu não vou bater na cara de quem me bateu. Em outras palavras, eu não vou pegar um cão pela orelha, porque ele vai me morder. Sabe, ao invés de nós estabelecermos uma disputa, um processo de discórdia, o que Jesus está dizendo é: ame, seja um promotor da paz, saia, se for necessário, saia de perto, se for necessário, faça algum sacrifício em favor dessa pessoa. Então Jesus está nos lançando a um desafio que tem que ser sobrenatural. Não dá para viver esse amor a não ser com essa convicção: esse é um amor sobrenatural. Sabe, é o amor que te leva a perdoar a quem falou palavras ásperas, grossas, grosseiras, quem te agrediu fisicamente, emocionalmente, moralmente. Eu sei que algumas pessoas ainda estão vivendo com um sentimento de revolta, de rejeição, com ódio, porque tomaram um couro no passado. O pai já morreu, a mãe já morreu, mas o coração ainda está tomado de um ódio, de um sentimento que o impede de viver uma vida saudável. A prática do amor, a prática das boas obras, realmente isso é possível para quem vive no sobrenatural, para quem entende que tem uma nova vida em Cristo. Eu quero te desafiar também nesta noite. Se alguém um dia te maltratou, e você guarda aí dentro um sentimento no seu coração de revolta, quem sabe de ódio, quem sabe é pelo pai ou pela mãe, quem sabe não foi nenhuma agressão física, foi emocional. Você precisa considerar nessa noite a importância, de fato, de permitir que o amor nasça em seu coração e que esse amor te capacite a ser um instrumento de Deus para promover o amor, para promover as boas obras, obras que são tomadas, que são carregadas de bondade, de bondade. Deus quer que você viva esta vida sobrenatural. Uma confissão firme de esperança, uma prática e um estímulo à prática do amor e às boas obras. E finalmente, queridos, essa palavra nos diz, versículo de número 25: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia
se aproxima. Uma vida sobrenatural, além da convicção e além da atitude de amor e de prática da bondade, ela tem a ver com o compromisso de congregar, com a compreensão, com o entendimento, mas também com o comprometimento, amados, da nossa vida, o nosso empenho na congregação sobrenatural, na congregação dos santos, na congregação de Deus. Eu gosto quando a palavra nos traz algumas comparações. A igreja é comparada a uma lavoura. Você já viu um pé de milho produzir sozinho? Um pé de milho basta para suprir as necessidades de uma família? Não. A lavoura de milho, ela tem centenas e milhares de pés de milho. Então esse ajuntamento de todos esses pés de milho vão produzir fartamente, abundantemente. Não adianta lá plantar um pé de feijão, um pé de milho. Então a palavra de Deus compara a sua igreja à lavoura. Então nós somos lavoura. Você não é um membro sozinho, você é um pé, um galho frutífero na lavoura de Deus. Paulo fala do corpo. A igreja é comparada ao corpo. Tem jeito de um membro viver sozinho? Não tem. O pé não anda sozinho, a mão não pega sozinha. Fala do envolvimento, fala, amados, do comprometimento, do ajuntamento, e a palavra está dizendo, olha, quem quer andar no sobrenatural tem que ter um compromisso com o congregar. Que bênção, mesmo na pandemia estarmos congregando hoje. Que bênção você aqui. Talvez alguns deram o nome e não vieram, algumas cadeiras vazias ainda, né? Pedimos que vocês entendam, façam as suas inscrições, venham, sigam o protocolo, é necessário. Mas eu não gosto. Mas faça, meu irmão, é necessário. Mas a palavra está dizendo, não deixe de congregar, porque no congregar, Deus se manifestará. Ele vai renovar a sua vida, Ele vai edificar o seu espírito, Ele vai trazer paz ao seu coração, Ele vai te curar, Ele vai te restaurar, Ele vai trazer a palavra que edifica, Ele vai fortalecer a sua vida espiritual, Ele capacitará você a viver a vontade de Deus. Queridos, quão importante é termos congregações genuinamente comprometidas com a palavra, quão importante é termos de fato igrejas que promovem o evangelho de verdade e que tem um compromisso com o evangelho mesmo, né? Que tem uma confissão firme, que tem uma prática de amor, de boas obras. Quão importante é um testemunho, né? Uma vida reta, uma vida que exemplifica notoriamente o que é a presença de Deus em nossas vidas. Mas, queridos, nós precisamos ter prazer, nós precisamos ter motivação, nós precisamos ter compromisso com congregar. Talvez alguns nessa pandemia vão se acomodar e realmente parar de congregar. Mas eu acho que muitos vão estar dizendo, não, eu quero mais do que nunca. Quão importante é congregar. Ai, que saudades. Como eu gosto de congregar. Queridos, dizer como diz o salmista, né? Lá no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas são meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passeava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, ante gritos de alegria, louvor, multidão e festa. Queridos, o congregar é importante, o congregar faz parte do projeto de Deus para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento,
né, para o nosso renovo espiritual, para o estabelecimento do propósito de Deus em nossas vidas. Estava meditando nas palavras de Davi, e uma das palavras que me fazem pensar muito na realidade do tempo que nós estamos vivendo, está lá no Salmo 27, versículo 4, quando Davi disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Sabe, esse tempo chegou para nós. Jesus abriu os céus, descortinou o véu de alto a baixo, Ele abriu o Santo dos Santos. Hoje você pode buscar ao Senhor permanentemente, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em todo o tempo. Mas, queridos, nós estamos aqui com a palavra de Hebreus que diz que o sacrifício de Jesus, ele tem uma validade eterna. Ninguém mais precisa fazer nenhum sacrifício, porque um único sacrifício foi feito em nosso favor. Mas nesse mesmo contexto, o escritor de Hebreus diz: não deixemos de congregar. Meu irmão, minha irmã, igreja, não deixemos de congregar. Não abra mão de congregar por qualquer motivo. Não deixe de congregar porque você está cansado. Não deixe de congregar por causa nenhuma desculpa. Não deixe nenhuma desculpa impedir você de congregar. Entenda que esse é um privilégio. Entenda que esta é uma oportunidade que Deus nos dá para sermos a igreja que vive no sobrenatural, para sermos a geração que vive no sobrenatural, para sermos a geração que prova a presença de Deus, para sermos a geração que prova o agir de Deus, para sermos a geração que é envolvida pela glória de Deus, para ser a geração que é curada, que é restaurada, que experimenta os milagres de Deus, para sermos a geração que é tomada pela glória, pelo amor, pelo mover de Deus. Deus nos tem chamado para sermos uma geração sobrenatural. Eu quero te convidar nessa noite para ficar de pé nesse instante. Eu quero te chamar nesta noite para que essa palavra reflexiva, desafiadora, possa te impulsionar a uma vida sobrenatural. Que você realmente possa dizer: Senhor, eu não fui chamado para ser um religioso. Eu não estou interessado em ser um religioso. Mas Deus tem te chamado para viver com convicção a sua palavra. Deus tem te chamado para que você permita que essa palavra penetre, que ela enche o seu coração, que ela alimente o seu espírito, que ela te renove, que ela renove as esperanças dentro de você. Deus tem te chamado para que você pratique essa palavra, para que você não seja como quem ouve e não pratica, constrói a sua casa sobre a areia, sem alicerce, mas para ser praticante, aquele que ouve e diz: eu vou viver isso. Eu vou viver não porque eu sou bom, porque eu sou capaz, mas eu vou viver porque Deus me capacita. Eu vou viver porque eu tenho o Espírito, e o Espírito Santo, Ele me fortalece, Ele intercede por mim, Ele me conduz, Ele me dirige. Deus tem te chamado para você fazer parte de uma geração que busca a glória do Senhor, na casa do Senhor, que congrega, que tem compromisso com o congregar, que tem um compromisso com o corpo,
que tem um compromisso com a igreja dele, que busca viver a vontade dele. Eu quero que nessa noite você se deixe ser tomado por essa palavra e que você possa declarar: Deus, eu faço parte dessa geração, eu faço parte dessa geração, da geração que busca o Senhor, da geração que busca a glória do Senhor, da geração que não abre mão do Senhor, da geração que vai às últimas consequências. Comece a clamar, comece a orar, comece a suplicar cumprimento dessa palavra, aplicação dessa palavra no seu coração. Aleluia, Deus. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Declare isso, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Deixe ser a geração que busca. Queremos ser Tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Vamos declarar: sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Vamos lá, igreja, mais forte. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Aleluia! seremos uma geração sobrenatural. Seremos uma geração que vive no sobrenatural. Seremos uma geração que refuta todo engano maligno. Seremos a geração que rejeita todo argumento maligno contrário
Quando Satanás diz que Deus só chega atrasado, quando Satanás diz que Deus está tão ocupado que Ele não tem tempo para você, quando Ele diz que Deus não se importa, que Deus não pode, que Ele não consegue, que Ele não é capaz de mudar, de intervir na sua vida, na sua história, são argumentos malignos para te levar a uma vida natural, para impedir você de viver no sobrenatural. Deus quer que a sua igreja esteja firmada, com convicções firmes na palavra. Deus quer que a sua igreja esteja estabelecida em vida, no amor, na prática das boas obras. Deus quer que o seu povo seja um povo que tenha prazer em congregar, que tenha prazer em estar na sua presença, que tenha prazer em buscar a sua face. Somos esta geração. Aleluia. Somos esta geração. Somos esta geração. A geração que não abre mão da glória de Deus. Da glória de Deus. Eu queria que você orasse comigo, que essa fosse a nossa oração nesta noite, uma oração de unidade. Quero que você declare assim: Senhor Deus. Mais uma vez, declare bem firme: Senhor Deus, eu recebo esta palavra como um desafio para a minha vida. Eu quero viver com convicção. Eu não quero me afastar das verdades da Tua palavra, das revelações da Tua palavra. O Senhor é fiel. O Senhor é o Deus de promessas. O Senhor é o Deus que cumpre as Tuas promessas. Senhor, eu quero ter uma vida prática. Eu quero viver o que a Tua palavra diz. Que a minha vida seja cheia de amor, do Teu amor. Que eu seja capaz de expressar amor em meus atos, em meus relacionamentos. Que eu seja capaz de praticar a bondade, as boas obras. Que eu seja capaz de servir na minha casa, na minha vizinhança, na minha comunidade, no meu trabalho. Que eu pratique o amor, que eu pratique as boas obras, porque esta é a Tua ordenança. Senhor Deus, eu não posso e eu não vou deixar de congregar. Firma o meu coração na Tua casa. Eu quero, Jesus, ter prazer no ajuntamento, no congregar. Eu quero ter compromisso. Eu quero estar comprometido com a congregação dos santos, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor. Que hoje a minha fé seja firmada no ato de congregar, no ajuntamento solene do corpo de Cristo. Que assim o Senhor possa projetar a minha vida para que eu viva no sobrenatural. Eu quero ser parte desta geração que vive o sobrenatural. Eu quero ser a geração que busca a glória do Senhor. Vamos declarar isso. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe
mais uma oportunidade de congregar, mais um ajuntamento com a finalidade de adorar, de servir ao Senhor, de sermos edificados. Senhor, que cada coração ao sair desse tempo para a realidade da vida cotidiana, mais uma semana de trabalho, mais uma semana de atividades, de desafios, mas Deus, que o Senhor esteja presente, suprindo, guardando, cuidando, que o Senhor esteja conduzindo a vida de cada um dos teus filhos, que o Senhor nos faça uma igreja forte, que o Senhor nos faça uma geração forte, uma geração que busca a glória do Senhor, uma geração que busca o sobrenatural do Senhor, uma geração que não se afasta do Senhor, da tua presença, uma geração que não desiste, uma geração que vai às últimas consequências, uma geração que diz como Moisés: não me deixe subir, sair desse lugar, se a tua presença não for comigo. Sem a tua presença nós não iremos, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as santas consolações do Espírito estejam sobre vós, igreja, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor